Oi, gente. Acabamos de encerrar a live com a doutora Luana Zen, médica psiquiatra, que nos trouxe várias informações importantíssimas acerca da ansiedade, dos transtornos de ansiedade. É, Falou aí um pouco da questão da prescrição medicamentosa, né? O que não se deve fazer. Nos deu um alerta aí em relação ao período que nós estamos vivenciando hoje, né? Com o Covid. Então, para a gente saber diferenciar uma crise de ansiedade, né? De sintomas como falta de ar, que podem ser em decorrência de um quadro infeccioso. Então, assim, a contribuição dela foi riquíssima, né? E aí eu entendi que faltou uma parte, né, que na verdade a gente não conseguiu abordar, até em função do tempo, né, porque o Instagram ele restringe um pouco essa questão. A gente tem aí em torno de 1 hora, 50 minutos para fazer uma live e esse tema é bastante abrangente, né? Então, atendendo pedidos, eu vou fazer uma complementação aqui apenas, né? Da minha parte, ou seja, que seria a abordagem psicológica da ansiedade, né? Então a gente viu lá com a doutora Luana que a ansiedade, na verdade, ela é um mecanismo de proteção do nosso organismo, né? De todos os seres vivos, dos animais, né? Na verdade. E então ela é biológica, né? O grande problema é quando ela ultrapassa essa fronteira, né, da normalidade, né, que aí ela se torna ansiedade patológica. E justamente essa questão, ela é multideterminada, né, então assim, o que faz com que o indivíduo seja mais ou menos ansioso? Então a gente tem aí os fatores neurobiológicos que foram explicados aí, bem colocados pela doutora Luana Zen, né, a questão da genética, né, e nós temos aí essa parte que compete ao psicólogo, né? Que tá fazendo que vai fazer esse levantamento para tentar detectar as causas, né? Outras causas. Então a gente tem aí uma questão que é muito importante, que eu acho que é importante ser abordado, que é a questão da aprendizagem, né? Nós podemos sim aprender a sermos ansiosos, tá? E como é que isso acontece, né? A depender do nosso histórico de vida, a depender do ambiente onde nós estamos inseridos, a gente aprende por observação, né? Então, se eu tenho pais ansiosos, né? Se eu estou num ambiente repleto de pessoas ansiosas, eu aprendo a me comportar daquela forma, né? Então, eu me torno mais sensível a determinados estímulos que seriam os estímulos ansiogênicos ou não, né? Então, a gente pode aprender por modelo, né? Observando as pessoas e nos comportando da mesma forma, né? E também de uma outra forma que na psicologia a gente vê como condicionamento, né? Então, vejam só, é possível eu aprender a ter medo mesmo nunca tendo tido uma experiência traumática com um determinado objeto, com uma determinada situação, né? Existe um experimento clássico na psicologia que foi realizado no início do século XX, né? Onde um psicólogo chamado John Watson, ele demonstra que é possível nós associarmos estímulos que a princípio não nos causariam medo algum, né? Com outros estímulos que causam essa sensação de medo, de apreensão, e aí o nosso cérebro faz uma associação desses estímulos, né? Então eu passo a responder, eu passo a me comportar com medo em situações que a princípio não me causariam perigo algum, né? Então ele faz essa demonstração com um bebê de 2 anos, né? Que não demonstrava ter medo de quase nada, né? A única coisa que assustava essa criança era um barulho muito alto, um estrondo, que fazia com que ele se assustasse. Então, o que ele faz? Ele associa diversos objetos, né? Ele apresenta diversos objetos para essa criança e conjuntamente a esses objetos ele promove esse som alto que faz com que a criança se assuste. Então, a criança começa a fazer a associação daqueles objetos a
esse barulho, esse estrondo que faz com que ela se assuste. Então, depois de um certo tempo, o que vai acontecer? Ao se deparar com qualquer um daqueles objetos que anteriormente não causavam medo, essa criança passa a se assustar. Então, isso é muito comum, a gente observa na prática clínica com pacientes que sofrem, né, de estresse pós-traumático. Então, assim, passaram por alguma situação traumática, alguma situação muito ansiogênica, né, e se deparar posteriormente, futuramente, com situações parecidas, semelhantes ou que remetem àquele evento, geram aí uma resposta de ansiedade aguda, né? Então a pessoa ela passa a ter medo de situações que remetem àquela lembrança, né? Então, assim, existem obviamente diferenças, né? Em relação a indivíduos, existem indivíduos que são mais vulneráveis, mais suscetíveis à ansiedade, né? Então tem essa questão neurobiológica, tem essa questão da aprendizagem e tem essa questão da subjetividade, né? Então, assim, enquanto personalidade, né? A gente nunca pode generalizar, né? Em se tratando de pessoas, de indivíduos, né? Achar que todo mundo vai responder de uma mesma forma a determinados estímulos, determinados eventos, né? Então isso é inviável, né? Na psicologia. Então acho que é fundamental a gente estar ressaltando essa questão. E aí uma outra parte, né? Que eu acho que é fundamental e que nós também não abordamos, a questão do tratamento psicológico da ansiedade, né? Então, a partir do momento que é feito o diagnóstico, né, de um transtorno de ansiedade, ou que existe aí uma ansiedade exagerada, né, no limite ali entre o normal e o patológico, eu inicio um tratamento, né, que pode ser apenas psicoterápico ou psicoterápico e medicamentoso. Então, como é que nós, psicólogos, lidamos com esse tipo de tratamento, né? A primeira coisa, eu tenho que fazer a investigação das possíveis causas, né? O que desencadeia, o que funciona como gatilho para a ansiedade, né? Em que situações essa pessoa se mostra mais ansiosa ou apresenta sintomas de ansiedade, né? Então, a partir daí, eu vou fazendo relações, né, investigando a fundo da onde, muito provavelmente, vem essa ansiedade, né? E a partir do momento que isso é detectado, então eu vou conscientizar esse indivíduo, né, sobre as possíveis causas, os possíveis gatilhos para essa ansiedade, né? E a gente vai para uma estratégia de enfrentamento, né? Então, uma das técnicas, né, são várias técnicas, mas uma das técnicas possíveis é o enfrentamento, que deve ser acompanhado por um psicólogo, deve ser supervisionado, né? Esse enfrentamento ele não é feito de forma aleatória, sem controle, então ele é sempre monitorado, né? Então eu vou construir situações onde a pessoa vai se deparar com aquele estímulo gerador de ansiedade de uma forma controlada, conduzida, e eu vou dessensibilizar essa pessoa, né? Eu vou fazer com que ela se exponha gradualmente a esse estímulo, de forma que ela vá percebendo que não existe de fato um perigo iminente, né? Isso é uma coisa que é muito importante, né, de ser abordado também, porque normalmente quando nós temos um paciente ansioso, ele não consegue discernir o que de fato é perigoso, né? O que causa um perigo real daquilo que é imaginário. Então, muitas vezes a pessoa percebe alguma coisa como perigosa, né? Como um perigo iminente, e não é de fato. Então, a gente tem que concretizar isso, né? Desfazer essa crença de que, de fato, aquilo é perigoso, tá? Então a pessoa ela pode ser exposta a esses estímulos, né? E aí com o tempo, gradualmente, esse medo vai se desfazendo, vai sendo desconstruído, né? E uma outra forma também, né, que isso foi falado até, é a questão dos exercícios relacionados à meditação, à respiração, né?
ao autocontrole, consciência corporal, que tudo isso é muito importante, tá? Então, apenas a título de complementação, né? Eu trouxe esse vídeo aí para vocês, porque a gente aí faz uma equipe, né? Vocês perceberam que psicólogos, psiquiatras, né? E outros profissionais de saúde também, de várias outras especialidades, todos nós agimos aí conjuntamente, atuamos conjuntamente, né? Então, se você sofre com transtornos de ansiedade, né? Ou se você se sente mais vulnerável, né, a situações de medo, se você percebe que hoje você sente medo de coisas que anteriormente você não sentia, não espere para procurar ajuda, né? Como bem falou a doutora Luana, quanto antes o diagnóstico, né? Quanto mais precoce o diagnóstico, maior as chances de sucesso do seu tratamento, ok? Então, muito obrigada mais uma vez pela presença de todos na live. Eu espero ter agregado e mande suas perguntas, não deixem de interagir. Em breve a gente vem com outros vídeos e vocês podem mandar sugestões de assuntos também que gostariam que fossem abordados, tá ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima.